Salve, salve, muito boa tarde para você. Tá começando o Globo Esporte desta sexta-feira. Hoje é dia do esportista. Parabéns a todos e a todas que praticam esporte no estado do Pará. Tô contando com a sua participação, #GEPará. A gente começa o programa de hoje com o Remo. O Leão está em mais uma final, ainda da temporada 2020, né? O Leão, depois de decidir o título da Série C com o Vila Nova, agora também vai brigar pela taça inédita da Copa Verde. A classificação azulina veio com uma goleada de 6-2 em cima do Manaus. Vamos ver como foi. Na Arena da Amazônia, o primeiro jogo da semifinal foi até modesto. Empate em 1-1, bem diferente do que estava por vir no Mangueirão. No segundo encontro entre Remo e Manaus pela Copa Verde, o Leão começou de maneira fulminante. Wellington Silva arriscou e Rafael defendeu. Aos 16 minutos de jogo, Augusto fez uma bela jogada e achou Hélio, que não desperdiçou. 1-0 Remo. Um minuto depois, pelo mesmo lado, dessa vez Lucas Siqueira tocou e Hélio de novo marcou. Remo 2-0. Marlon cruzou e Lucas Siqueira de cabeça aumentou. Remo 3, Manaus 0. E como já tinham saído 3 gols do lado esquerdo, teve também pelo lado direito. Wellington Silva deixou na boa para Lucas Siqueira. Ele tocou para o Wallace fazer o quarto. Remo 4-0. O Manaus tentava chegar. Edivan assustou. Nesse chute, Vinícius estava ligado. Na volta do intervalo, após uma falha de marcação, Felipe avançou e mandou para o gol. O Remo diminuiu o ritmo. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Luiz cabeceou e botou para dentro. Remo 4, Manaus 1. No contra-ataque do Manaus, a arbitragem marcou o pênalti do zagueiro Fredson em Diego Rosa. O próprio Diego Rosa cobrou e fez. Manaus 2, Remo 4. O Gavião do Norte continuava oferecendo risco. Gabriel perdeu uma ótima oportunidade. À medida que o tempo ia passando, o jogo ia ficando quente. Douglas levou amarelo nesse lance aí. O Remo se espertou, Dioguinho chutou, o goleiro espalmou e no rebote quase Felipe Gedós fez. Na cobrança de escanteio, Lucas Siqueira cabeceou bem, mas a bola não entrou. 5 minutos depois veio esse lance aí meio confuso. O Remo até marcou o gol, mas o auxiliar levantou a bandeirinha. Depois correu para o centro do gramado, confirmando. Os jogadores do Manaus ficaram na bronca. Rolou uma conversa entre os árbitros e o gol foi anulado. Mas o quinto gol do Remo tinha que sair. Thiago Miranda, na boa, aproveitou e fez Remo 5, Manaus 2. Esse foi o primeiro gol dele como profissional. E ainda teve o sexto. Felipe Gedós tocou para Laílson ampliar. Remo 6, Manaus 2. O mesmo Felipe Gedós perdeu uma excelente oportunidade de deixar o dele. O Wellington Silva também. E foi isso. Remo 6, Manaus 2, placar final. Com a vitória, os azulinos estão classificados para a final da Copa Verde. E agora vão enfrentar o Brasiliense, que venceu o Vila Nova na outra semifinal. Eu acompanho o Brasiliense, muito bem treinado por um amigo meu, Wilson Tadei, que eu tive a oportunidade de jogar junto no Grêmio, ser campeão brasileiro com ele. Um time que ganha do Vila Nova dentro dessa casa de 2-0 e ainda coloca 2 bolas no poste. Um time que tem intensidade, um time que está muito motivado. Nós vamos ter uma grande final. Bom, no gol anulado do Remo, o árbitro marcou impedimento do Laílson, tá? Pois é, o Remo terá pela frente agora o Brasiliense. O time do Distrito Federal garantiu vaga nos pênaltis depois de vencer o Vila Nova por 2-0 em Goiânia, mas perder ontem em casa por 3-1 no tempo normal. Olha como foi. Parecia que estava tudo dominado no Cerejão. Não bastasse a vantagem da vitória por 2-0 no primeiro jogo da semifinal, Zé Love abriu o placar para o Brasiliense contra o Vila Nova. Mas como nada
nada tem sido fácil para o Brasiliense. O Vila Nova acordou e com esse golaço de falta do Alain Mineiro. 1-1 ainda no primeiro tempo. O Brasiliense começou a ter dificuldades de marcar o adversário e quando teve pênalti a favor do Vila Nova, Alain Mineiro virou o placar. 2-1. Mais um gol e o time goiano levava a decisão para os pênaltis. Foi o que aconteceu. João Pedro, aos que torciam para o Brasiliense, uma cena quase repetida passava pela cabeça. Era uma situação muito parecida com a que tinha acontecido na final do Candangão 2020 contra o Gama. O Brasiliense venceu o primeiro jogo por 2 gols de diferença e perdeu o segundo da mesma forma. De novo, pênalti. Mas dessa vez, o desfecho foi diferente. Na final do Candangão, o Brasiliense acabou perdendo o título para o Gama. Agora, na Copa Verde, a responsabilidade de não decepcionar mais uma vez. E os dois times começaram bem nas cobranças. 4 para o lado do Brasiliense, 3 para o lado do Vila Nova, tudo sem errar. Até que o João Pedro foi para a 4ª cobrança do time goiano. E o Sucuri defendeu. Restou ao Tobinha bater o último pênalti e consagrar a classificação do Brasiliense. 5-3 nas cobranças. Brasiliense, pela primeira vez na final da Copa Verde, vai enfrentar o Remo do Pará em 2 jogos. E o primeiro jogo entre Brasiliense e Remo vai ser domingo no Distrito Federal e o segundo, quarta-feira, em Belém.